Olá, meu nome é Beatriz, mais conhecida como Bia. Eu nasci no Rio de Janeiro. Nós viemos embora do Rio de Janeiro, fomos morar em Campina Grande. E lá em Campina Grande a gente começou a passar por algumas dificuldades, um pouco financeira. A minha família, eu venho de uma família de pais alcoólatras, A gente apanhava bastante, Foi uma infância que cedo a gente começou a trabalhar. Foi um período também, acho que mais ou menos eu tinha uns 12 anos. O meu pai, ele adoeceu e ele passou uma boa parte, mais ou menos um ano sem poder trabalhar. E eu lembro que ele em casa, ele doente, e a gente queria ajudar nas despesas da casa, e a gente ia no supermercado e pedia os pacotes de papel, que era pra gente fazer saquinho de papel para vender na feira. E a gente ia nos supermercados, conseguia esses sacos lá, tudo que tinha de papel, a gente juntava. Chegava em casa, junto com meu pai, a gente ia, cortava tudo direitinho, fazia uns saquinhos e tal, e levava para vender na feira. E quando a gente é criança, tudo é uma festa, Então, no dia que a gente ia para vender na feira, era aquela festa. A gente sabia que aquilo ali ia trazer muita alegria para casa. Assim, eu sempre estive bem próximo deles. E a gente... Muitas vezes eu vi ele passar muito mal. Muitas vezes ele adoecer, não ter condições de comprar o remédio, Não tinha como conseguir esse remédio. A minha infância, ela foi bem difícil, e então eu me tornei uma adolescente rebelde, E eu trabalhava, na adolescência, mas eu namorava bastante, tinha vários namorados, não conseguia firmar um relacionamento, não conseguia ter um relacionamento sólido, E isso me trouxe muitas marcas, Esses relacionamentos me deixaram bastante marcas. E uma certa época da minha vida, aos 16 anos mais ou menos, eu já bebia bastante. Nesse relacionamento eu machuquei muito, e foi onde eu comecei eu acabei um namoro, desse namoro, e eu comecei a ficar muito deprimida, porque eu gostava dessa pessoa, e foi onde muitas coisas piorou. Eu comecei a fumar, eu bebia bastante, todo final de semana eu tinha que beber. Isso começou a se estender também para a semana. Eu não bebia mais só no final de semana, mas durante a semana também. E começou a se tornar normal, No final de semana eu beber em casa, E os meus pais verem essa pessoa, ela conheceu a Jesus, e com o fato dela ter conhecido, ela começou a ver o quanto o mal que ela tinha
causado para a vida dela e quanto mal ela também tinha causado para a minha vida. E foi onde essa pessoa ela veio, né? Ela foi dessa nossa terra e ela veio falar do amor de Jesus para mim. E eu comecei a ver o quanto a minha vida estava diferente, o quanto a minha vida estava arruinada, o quanto eu tinha desistido de mim mesmo. E quando ele perguntou se eu gostaria de aceitar Jesus na minha vida, se eu gostaria de ter um novo estilo de vida e deixar aquela vida que eu vinha tendo para trás e começar uma nova história, eu disse que sim, né? E foi onde eu conheci esse lugar tão maravilhoso, eu conheci a Arena Jovem. Eu divido a minha vida entre antes e depois do Revisão. Hoje eu tenho um relacionamento restaurado com a minha mãe. Faz em torno de 6 meses que eu perdi o meu pai. E o meu pai, pra mim, ele sempre foi um exemplo. Eu tive a oportunidade de conhecer um jovem, né, que fazia parte do meu discipulado, era meu irmão discipulado. E na época nós éramos um discipulado muito amigo, né? Eu e os meus irmãos discipulados, a gente marcava um dia da semana pra gente estar junto, a gente brincar, a gente dizia que era o dia da folga, né, do nosso lazer. E foi quando começou a surgir um olhar diferente, né? E foi onde eu conheci o Elenilson, né? E ele chegou pra mim e disse que ele queria uma mulher para casar. Era essa a brincadeira, e foi passando o tempo, né? E a gente foi conversar com os nossos discipuladores e eles deram 6 meses de oração. Passou 6 meses em oração até poder namorar. Em 2010, nós noivamos, né, no mês de maio. A gente noivou e pouco tempo depois nós casamos, né, mês de novembro. E depois a gente tá casado, nós tivemos a nossa primeira filha e quando ela nasceu, o médico olhou pra mim e falou que ela tinha um problema de malformação. Os dias foram passando, cada dia um dia ela estava melhor, outro nem tanto. E foi um período bem difícil da minha vida porque eu queria ter minha filha nos meus braços. Eu sempre sonhei em ser mãe. E eu estava vendo aquele sonho realizado, mas muito distante. Cada hora que eu ligava, eu não tinha melhoras, né? O quadro dela só piorava. E ela chegou e eu sabia que ela não ia conseguir sobreviver. E nesse dia ela faleceu, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida restaurada por Deus, né? Foi quando eu comecei a liderar a minha célula, né? Eu comecei a ser líder de célula
E ali foi chegando as meninas, né? Foi chegando algumas meninas, foi começando meu ministério, a minha vida de discípula, né? Passei a ser discipuladora, comecei a ter aquela paixão pelas vidas, né? Eu comecei a querer ajudar pessoas que estavam na mesma situação que eu. Quando a gente casou, foi quando a gente teve a oportunidade de juntar o nosso discipulado, né? E se formar um só povo, né? Com uma só visão. E chegou o tempo que a gente foi ungido, né? Líder de subequipe. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, do meu ministério com Deus. Foi muito bom, foi muito marcante para mim. E eu sempre sonhei em ser enfermeira, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar cursando, né, os técnicos de enfermagem. E quando a gente vinha, né, ele foi me deixar na faculdade. E eu fui o caminho inteiro, né? Eu não conseguia parar de rir nem de chorar. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Foi muito engraçado. E ele olhava pra mim e perguntava se eu estava ficando doida, né? Mas só eu sei o que representa pra mim esse curso. Estou como quem sonha, né? Na verdade. Estou muito feliz. Graças a Deus eu tenho um casamento abençoado por Deus. Hoje eu tenho um marido que ele me ama, que ele me respeita, né? Eu posso dizer que eu sou uma mulher feliz. E que tudo começou com uma decisão, tudo começou com revisão de vida, e foi onde veio o meu Instituto de Vencedores, né? Eu fui crescendo, eu fui aprendendo a falar com as pessoas, fui aprendendo a ajudar outras pessoas, foi onde eu conquistei, né, a nossa subequipe, e hoje eu tenho experimentado o melhor dessa terra, né? Eu tenho vivido a graça de Deus nas nossas vidas, na minha vida, da minha vida, que o meu maior sonho era ver toda a minha família na casa de Deus. Foi passando o tempo, foi vindo um irmão, foi vindo outro, tá? E quando eu vi, a minha mãe, ela disse que queria ir para o Revisão, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar no Revisão que a minha mãe estava fazendo, e não só eu, né? Nesse Revisão estava trabalhando eu, o meu esposo, a minha irmã e a minha sobrinha estavam pregando no Revisão, né? Todas essas pessoas foram pessoas que foram ganho através do meu testemunho. Eu lembro que logo no início da minha conversão, a minha irmã ela começou a ir para a igreja porque ela achava que eu estava aprontando, né? E graças a Deus hoje ela é uma grande líder na Sara Nossa Terra. É uma pessoa que tem ajudado muitas vidas. Toda a minha família estava lá, toda a minha família estava restaurada, né? Eu tive a oportunidade de, na minha célula, meu pai aceitar Jesus na minha célula, né? Um mês antes dele falecer, Deus me deu esse privilégio, né? Meu pai aceitar Jesus, e foi uma maior alegria. Todo mundo ficou muito feliz, né? A minha mãe não acreditava. Ela chorava, ela ria, ela pulava na célula, era bem engraçado. Como eu falei, a minha primeira filha, né, que ela faleceu, quando eu me desespero, né, 3 meses após a morte da Esther, eu fiquei sabendo que estava grávida novamente. E quando eu estava com 3 meses de gestação, a gente foi bater o ultrassom e a gente ficou sabendo que era uma menina, né? E logo Deus colocou no meu coração que ela não estava ali para substituir a primeira, mas para que a obra dele se completasse na minha vida, né? E 1 ano após o nascimento, a morte da Ana Esther, a Ana Júlia estava nascendo, e graças a Deus, assim, Deus tem restaurado não só a minha vida, mas como toda a minha família, né? Deus converteu toda a minha família. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho um discipulado muito bom, eu tenho discípulos que eu amo de verdade, né? Discípulos que estão conosco, que a gente sabe que pode contar, né? E tudo isso começou com uma decisão, né? Eu decidi mudar o meu destino, e aqui é o resultado da promessa de Deus, né?
na minha vida, a minha filha, a Ana Júlia, e o meu esposo, né, o Elenilson, que tem sido, né, uma bênção, né, de Deus. Ele foi fundamental na minha vida. E eu estou muito feliz de poder fazer parte desses 10 anos, né, de Arena Jovem. Estou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu acredito que assim como a minha vida, né, da minha família, muita gente faz parte desses 10 anos da Arena